Los días son cortos y luego se van. El tiempo pasa deprisa, se acaba y ya no está. Agendas repletas, corazones vacíos. El alma es pequeña y el semblante tan frío. Te invito ahora a algo muy especial, una nueva mirada, algo más radical. Abandona tus miedos y conversa con Dios. Dile a Él tus secretos que el pecado escondió. Pon primero a Dios al comienzo del día. Pon primero a Dios, el futuro es incierto. Pon primero a Dios en un acto de fe. Tu vida actual pronto va a florecer. Cuando entrego mi vida en manos de Dios, de alguien que me conoce, que sabe bien quién soy yo, avanzo confiado porque sé con quién voy. Yo tengo coraje, mi escudo es amor. No importan las luchas, la cruel tentación. Yo camino seguro, de su mano estoy. No importan las pruebas, siempre voy a cantar, porque en los días más oscuros es posible brillar. Pon primero a Dios al comienzo del día. Pon primero a Dios, el futuro es incierto. Pon primero a Dios en un acto de fe. Tu vida actual pronto va a florecer. Pon primero a Dios, pon primero a Dios, pon primero a Dios, pronto vas a florecer. Los que puedan, vamos nos poner de rodillas para hablarmos con Dios. Os que possam estar de joelho. Padre nuestro que está en los cielos y que está aquí con nosotros también, Señor, queremos agradecerte el privilegio de estarmos aquí en su santa casa de oración, Padre amado. Estuvimos haciendo 10 días, Señor, de oración para termos uma vida plena, Senhor, e hoje vamos a terminar. Te pido uma bendição especial, Senhor, para cada amigo que estuvimos, o que estamos orando, Senhor, também para cada pessoa que está aqui, cada família representada, Padre amado, cada niño, cada jovem, cada adulto, Senhor, cada abuelitos também. Te pongo também teu trono de graça, Senhor, nosso grupo de madres, de mulheres. Tuvimos muitas orações respondidas, Senhor, amém. Sabemos, Senhor, que a oração intercessora é muito poderosa. Te agradeço também, Senhor, por todas as bendições. Perdona nossos pecados, Senhor, nós somos falhamos, Senhor, mas nós estamos aqui humildemente para entregar nosso coração a Ti. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar para assistir o Provai e Vede?
Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, de hijo para madre. En el año 2008 me casé y luego buscábamos un bebé con mi esposo, ¿no? Cuando fuimos a ver si estaba todo en condiciones, el diagnóstico no fue bueno, me diagnosticaron esterilidad. Yo iba a una iglesia, en ese momento hice la oración de Ana. Realmente fue un momento en el que derramé mi corazón. Le pedí un hijo y le dije que mi hijo iba a estar consagrado a él. Dios me concedió ese milagro. Pero yo me había alejado de la iglesia. Mateo no conoció la iglesia, sabía que existía Dios nada más. Él conoció la iglesia cuando llegó al Instituto Adventista. Mateo tenía 11 años, iba a otra institución escolar, no la estaba pasando bien porque sufría bullying. Mateo Ezequiel Olivar es mi nombre. La escuela pública, por lo menos antes de los 8 hasta los 9, que fue en 2019 que empezó a transcurrir lo de la pandemia, y en 2020, bueno, ya estaba en casa y no sufría el bullying que estaba, porque no me gustaba ir a la escuela. No quería ir más a la escuela porque me incomodaban, me trataban mal. En una charla en una tienda, la señora mandaba a la hija a la escuela adventista y ella me había comentado que le pasó lo mismo con la escuela. La nena también sufría bullying, por eso ella llegó a esta escuela, a la escuela adventista. Mi mamá llegó con el mensaje de que iba a entrar a una nueva escuela, un instituto adventista. La idea era de no sufrir el mismo bullying que ella estaba sufriendo en la otra escuela. Y Mateo llegaba feliz, con ganas de contar lo que había hecho amigos, volvió a ser el nene que era antes y llegó con esa noticia a casa, que le encantaría poder ir al Club de Conquistadores. Cuando por fin decidí ir al club, en el Club de Conquistadores teníamos la hora del culto al principio, entonces yo no conocía nada de la Biblia, entonces al no saber me da curiosidad y me da las ganas. Le mandé un mensaje a Gaby Velázquez, le pregunté si era necesario ser adventista para poder ir al club y ella me dijo que no, que podía acompañarlo, que podía venir a ver qué actividades realizaban. Comenzamos cuando Mateo vino a la escuela, comenzó la escuela, se sumó al Club de Conquistadores León de Judá, estaba muy contento con el club, era el típico conquistador que hace todo. El momento que decidí bautizarme fue cuando el capellán, dando su ronda por la escuela, preguntó quién se quería bautizar. Yo, con un amigo más y unos compañeros más, nos fuimos y le dijimos que sí, que queríamos. Lo que sentí después del bautismo fue de demasiada felicidad. Se comunicó conmigo el capellán, me comunicó que Mateo se quería bautizar. Mateo no me había dicho nada. Fue una alegría inmensa porque el Señor estaba obrando. Y Gabriela Velázquez, en ese entonces era la directora del Club de Conquistadores, se acercaba a los papás que veníamos a acompañar, a mirar las actividades y le pregunté por qué no comen carne. Y ella, en lugar de darme la respuesta, me dijo: ¿querés saber la respuesta? Vení, hacemos un estudio bíblico. Conocí a Natalia en el club y le propuse: ¿te gustaría sumarte al estudio bíblico que estoy organizando en casa? Y ella aceptó muy contenta. Cuando comenzamos los estudios bíblicos, se hizo un grupo lindo de amigos y yo lo llamo familia porque la iglesia es una familia. Fue ese momento en el que dije, es momento de bautizarme. Y Natalia nos dijo que deseaba aceptar a Cristo a través del bautismo. Ella estaba muy feliz. No la había visto tan feliz después de mucho tiempo. Me pareció único porque este estudio bíblico que comenzó con este grupito de papás amigos tuvo tan lindos frutos. Cuando miro mi historia, veo que volví a Dios por medio de mi hijo. Trabajar de forma integrada, de forma armoniosa, entre la iglesia, la escuela y el Club de Conquistadores es fundamental, como lo vimos en esta historia de vida de Mateo. Esa alegría, esa felicidad que él tenía la llevó a su mamá, a Natalia. Es fundamental trabajar de esa forma. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.
Vamos fechar os olhos para agradecer? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esses 10 dias de orações que Tu nos concedeu, Pai amado. Que possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, Pai amado. Abençoa aqui essas ofertas, abençoa todos que puderam contribuir e aqueles que também que não, Senhor. Perdoa nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças. Olá, niños. Lian, es aquí. Senta aquí, mi amor, en la silla. Es para sentar, no es para cantar. Luego vamos a cantar, pero no es hoy. No es hoy. El Ministerio Infantil va a cantar en 13º. Uy. Esto. Olá, niños. ¿Todo bem? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy era o Wallace que quería contar la historia para vosotros, pero Wallace está malito y no ha podido venir. Entonces, yo voy a sustituirlo, ¿ok? Voy a hacer una pregunta, Nicolás, Lexi, Alisa, Valentina, Lian, aquí tenemos Anami. ¿Vocês saben lo que es hacer una oración? ¿O qué es la oración? ¿Alguien quiere hablar? El bebé. ¿Qué es hacer una oración? ¿Qué es orar para vosotros, niños? Un adulto no puede, no vale. ¿Qué es orar para ti, Alisa? Hablando con Dios. Hablar con Dios, muy bien. ¿A que sí? ¿Como quién? Como un amigo. ¿Tú tienes amiga, Lexi, en la escuela? ¿Tú también, Valentina? ¿Sí? Nicolás también tiene amigos, ¿verdad? Lian, Anami, Alisa. No, hasta el bebé debe tener amigos, pero no habla todavía. Pero una oración, cuando es como si fuera a contar una cosa para un amigo. Tú cuando encuentras un amigo, ¿qué cuenta para él? Mira que hice, mira como mi juguete favorito, cosas así, ¿verdad? Cosas, cómo fue el día, cómo fue la semana, cómo fue el final de semana. Son cosas que hacemos, hablamos como un amigo. Esto es orar, es hablar a Dios, falar con Dios, ter una conversación con Dios como un amigo. ¿Vosotros sabían que aquí en la Iglesia América Latina y a nosotros estamos haciendo 10 días de oración? ¿Se enteraron en casa? ¿Se enteraron? ¿Ficaron sabendo, ¿no? En portugués, ¿se enteraron? Sí, estamos muchos países orando por amigos, por nosotros, por familiares. ¿Para qué? Para tenermos una salud plena este año. Luego van a predicar el director de salud sobre salud, ¿ok? Entonces tenemos que pedir a Dios que nos ayude a tomarmos mejores decisiones. Aprendemos sobre decisiones, aventureros, ¿no? ¿Sí? Alisa, que es de nuestra clase. Sí, aprendemos para aprender a tomar mejores decisiones que comer. ¿Qué vestir? ¿Qué ropa poner? ¿Qué ponemos dentro? Porque nuestro cuerpo, ¿sabes que nuestro cuerpo es una máquina? ¿Sí? Sí. Entonces, chicos, cuando vamos a orar por nosotros, por nuestros amigos, también por la familia, vamos a pedir a Dios que nos ayude a tomarnos mejores decisiones. De todo en la vida. Cosas pequeñitas hemos aprendido hoy, ¿verdad, Alisa? Como cosas importantes, o cosas muy, muy importantes, como es nuestra salud. ¿A que sí? Yo digo a mi hijo, y digo a mí también y a vosotros. Mi hijo ya es un adolescente, va a cumplir 14 años esta semana. Pero yo digo a él, lo que tú tienes más precioso en tu vida es tu salud. Está enfermo hace una semana, no ha ido al colegio, no ha ido al fútbol, no ha podido venir a la iglesia, no puede hacer nada. ¿Sí? ¿Todos ya se enfermaron aquí alguna vez? ¿Ya quedó doente? Todo. ¿Es bueno quedar enfermo? A mí no me gusta, mi esposo también está malito. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos ayude a tomar mejores decisiones para tenermos una buena salud, ¿ok? ¿Sí? Y siempre orar. Cualquier cosa que tenéis, cualquier problema, cualquier cosa, hablar con Dios. Él tiene que ser tu mejor amigo, Valentina. ¿Ok, Lexi? Tu mejor amigo, Alisa también, Nicolás, Lian, Leandro,
Ana, mí, es importante tener amigos en la escuela, en la iglesia, pero más tu mejor amigo es Dios. ¿Sí? Muy bien, Nicolás. No te vas a decepcionar. Un amigo te puede a lo mejor te decepcionar, ¿no? Es verdad. Está diciendo ahí que Elizabeth, que siempre Dios está con nosotros en los momentos malos, tristes, alegres, felices. ¿A que sí, Lexi? Tú puedes contar con Jesús siempre, ¿ok? Y también con los papás. Los papás tienen que ser vuestros amigos, ¿ok? ¿Sí? Papás en la tierra y Dios, nuestro mejor amigo, porque Él nos conoce nuestro corazón. ¿Sí? Entonces esto, niños, yo voy a pedir a algún niño que ora. ¿Alguien, hay algún voluntario que le gustaría orar? Para pedir a Dios una oración cortita. ¿Quieres orar, Valentina? ¿No? ¿Quieres, Lexi? ¿Una oración? Sí. ¿Lexi anima? Dice sí después. ¿Sí? Puede ser en inglés si quieres. Lexi habla inglés o en español. Cierra los ojos. Hay que cerrar los ojos para hablar con Dios. Es un momento muy importante. Porque vamos a hablar con el Rey del universo, el dueño del mundo. Cierra. Querido Jesús, gracias por este día. Cuida a nosotros en la iglesia. Gracias para esta lección. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Lexi. Yo voy a dejar un versículo para vosotros después a estudiar con mami. ¿Ok? Porque tengo en portugués. Presta atención, Nicolás. Mira, ¿entiende portugués? Chicos, padres, voy a dar un spoiler. ¿Quién le gusta spoiler? Nosotros de Ministerio Infantil de Primarios vamos a cantar una música en japonés. El 13º sábado, no perca, mis niños, aquí son power, ¿ok? Voy a decir en portugués. Entonces, en casa, pide a mamá que leia para vosotros Marcos 11, Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, presta atenção, igreja, creiam que já o receberão, e assim será. Amém? Amém. Pode sentar e assistir. Há uma música especial, verdade? Feliz sábado. Eu me sinto, de certa forma, triste porque eu não posso falar em 2 idiomas ao mesmo tempo. Está bem, muito bem. Graças a Deus. Mas eu acredito que no céu vamos falar todos o mesmo idioma, não é isso? E não vamos ter esse problema. Mas eu acredito que vocês vão me entender porque eu falo bem devagar, bem despacio, né? Acredito que vocês vão me entender. Muito bem. Gostaria de pedir para que todos se colocassem em pé. Vamos fazer uma oração para nós começarmos? Coloque-se de pé e vamos curvar a nossa fronte. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela vida, por nos conceder oportunidades cada dia. Te agradecemos porque estamos aqui na Tua casa nesse momento e pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que Ele fale ao nosso coração, que nos ensine, nos instrua nos caminhos que devemos seguir, para fazermos a Tua vontade e honrarmos o Teu nome. Nós pedimos as Tuas bênçãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta
quem não recebeu a apostila de saúde que nós estudamos esses últimos 10 dias? Alguém não recebeu? Todos receberam? Você não recebeu, Júnior? Foi para a página de anúncios. Você está nos anúncios da igreja? Então está lá, isso. É essa daí, né? A apostila que foi enviada pelo grupo de anúncios. Tá bem? Todos receberam, né? Muito bem. Uma outra pergunta. Quantos conseguiram ler os 10 dias da apostila? Levante a mão. Tá bem. Ok? Vou fazer uma terceira pergunta. Bom, a terceira pergunta eu dispenso porque vocês não conseguiram ler. Mas vamos fazer a terceira pergunta. Os dias que vocês conseguiram ler, quem conseguiu avançar além da leitura? Ou seja, quem acompanhou, procurou saber o que significava aquilo, buscou no Espírito de Profecia alguma coisa a mais do que estava na apostila. Alguém conseguiu fazer isso? Pode ser vídeo ou tem que ser... Não, pode ser vídeo. Ok. Muito bem. Então, temos muita novidade para hoje, né? Temos muitas novidades para hoje. Vamos iniciar, então. Esse foi o primeiro dia da apostila. Vamos recordar algumas coisinhas, né? Vamos apenas recordar algumas coisas para podermos, então, fixar bem na mente, né, o que nós lemos durante a semana. Primeiro dia do estudo sobre saúde. Falou sobre a saúde integral. Quando nós falamos sobre saúde integral, nós estamos falando no nosso contexto, né? As pessoas lá fora, elas falam saúde holística. Já ouviram falar essa palavra? Saúde holística? Quer dizer, é uma saúde integral, né? Para nós é integral, ou seja, abrange todas as áreas da saúde, ok? Então, o primeiro dia falou sobre saúde integral. E o que é uma saúde integral? Quando nós falamos só sobre alimentação, é integral? O alimento pode ser, né? Mas o tema não é integral, porque eu estou falando só sobre saúde, né? Quando eu falo saúde integral, abrange todas as áreas da saúde. Então, me ajudem. O que pode ser uma saúde integral? Alimentação é uma. O que mais? Exercício é outro. Bom, descanso, luz solar e assim vai, né? Então, tudo que envolve saúde física, mental e espiritual é uma saúde integral. Estou abrangendo tudo, ok? Muito bem. Agora, o que é saúde? Alguém falou, saúde é a ausência de doença. Ok, não está errado, mas é só isso? Quem pode me dar uma dica do significado de saúde? Ao ver de vocês, o que é saúde? Cuidado do corpo e saúde mental e espiritual. Mais alguém? Harmonia, equilíbrio. Muito bem. Eu busquei no Dr. Google o significado de saúde. E ele me deu o seguinte: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Perfeito. Quer dizer, quase perfeito. Faltou uma coisa. Espiritual. Então, vamos complementar. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso é saúde. E o que é doença? Não vamos dizer que é a falta de saúde, né? Porque a gente já sabe. O que é doença? Bom, está na apostila do primeiro dia, diz assim: a doença é o resultado da violação das leis de Deus. Olha só, preste bem atenção. Doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais como as espirituais.
não haveria a grande miséria que existe no mundo caso os seres humanos tivessem, desde o princípio, vivido em harmonia com o plano do Criador. Forte, né? Ou seja, essa miséria toda que nós vemos no mundo hoje, pandemias, doença no geral, né? Ela não existiria se, desde o início, nós tivéssemos obedecido às leis de Deus. Que interessante, né? Muito interessante isso. Agora, tem uma coisa que eu quero complementar no primeiro dia, que é o seguinte, está marcado lá na apostila. E eu vou... Bom, depois eu faço um apelo para vocês. Essa coisa importante é o seguinte, é melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. Vocês concordam com isso? Olha só, isso é muito importante. É melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. Certo? Hã? Melhor prevenir do que remediar, né? Né? Então, tudo que a gente puder fazer ou saber para poder evitar ficar doente é muito melhor do que depois, né? Nós sempre orientamos que quando você... Essa semana, eu creio que vocês já escutaram essa semana, né? Muitas escolinhas de crianças, muitos kindergarten, né? Muitos kitas, né? Estão com as crianças doentes, estão com os professores doentes, mas, fora isso, famílias estão, né, com problemas de saúde, muita gente, né, esses dias. E nós sempre passamos uma dica, e vocês aproveitem essa dica. Quando você percebe que tem muita gente à sua volta que está com problema de saúde, já começa a se prevenir antes, para não chegar até você. Já faz isso, prevenção. Prevenção é o melhor remédio. Ok? Muito bem. Depois, nós temos o segundo dia. O segundo dia falou sobre saúde e princípios. Saúde e princípios. O que é um princípio? O que é um princípio? Algo inviolável. Um fundamento. Mais alguma coisa? Começo de uma trajetória. Perfeito, vocês estão afiados, né? É muito bom. Todos os três estão certos. Eu busquei lá no Dr. Google também, né, o significado de princípios, e diz lá assim, ó, é o conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos. São os princípios, né? Está relacionado ao começo ou início de algo. Interessante, né? É isso mesmo. Então, isso é princípio. E nós falamos no dia 2 do nosso estudo, saúde e princípios. Que são esses princípios de saúde que nós seguimos? Quais são esses princípios? Qual é a base dos princípios de saúde? Lembram dos 8 remédios? Vamos falar os 8? Vamos ver se a gente consegue chegar e falar os 8? Vai, cada um fala um. Quais são os 8 remédios da natureza que Deus deixou? Água, luz solar, ar puro, repouso, a confiança em Deus, né? Temperança, o alimento saudável, o exercício já foi. Essa é a parte que está na confiança em Deus, né? Na parte, então, temos 7. Falta um. Qual é o último? Já foi dito. Abstinência. Nutrição, né? E abstinência, né? São os 8 remédios. Contra isso não há contraindicação, tá? Contra esses remédios não há contraindicação. Podemos fazer uso à vontade, tranquilo. Claro, você não vai passar o dia inteiro tomando sol, porque você vai ter, né, queimaduras aí graves, né? Algumas coisas assim. Mas
você tomar, né, os remédios, né, dentro dos princípios, dos parâmetros, né, da saúde, isso vai te trazer benefícios que você nem imagina. Por que isso traz benefício? A água cura? A água cura? Cura? Por que a água cura? Porque há um poder que age sobre ela, né? O poder de Deus que faz com que ela transmita saúde para nós. E assim com todos os remédios, os 8 remédios que Deus deixou. O poder de Deus age através deles, para que nós tenhamos saúde. E nós vimos, então, lá no dia 2, que a doença ela nunca vem sem causa. Olha só, preste atenção. A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado. E a doença convidada. Pela desconsideração para com as leis da saúde. Muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais. Ou por hábitos errados, né, que têm em sua vida. Então, a doença não vem sem causa. Né? Nós a convidamos para entrar. Então, a minha dica é, pare de convidar a doença para entrar na sua casa, na sua vida, na sua casa. Né? Vamos dar atenção às leis que Deus deixou. Agora, o inimigo ele chamou todos os seus anjos maus, corruptos, né? Todos os demônios, fez uma reunião com eles para saber o que eles podiam fazer para poder causar mal para a família humana. E os anjos deram muitas sugestões, mas a que prevaleceu foi a de Satanás. Qual foi a sugestão que ele deu? Está lá na apostila, no dia 2, tá bem? A ideia dele foi que eles tomariam a uva, eles tomariam o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, né? E transformariam isso em substâncias nocivas e arruinariam, assim, as capacidades físicas, mentais e morais de todo ser humano. Com isso, ele dominaria de tal maneira os sentidos das pessoas que estariam sob controle dele. Olha só que terrível. Deu para entender? Ele pegou o trigo e modificou. O trigo está causando danos à saúde hoje? Muito. Ele pegou a uva e transformou. As bebidas alcoólicas estão causando problemas para as pessoas hoje? E assim muitos outros alimentos. Ah, você come soja? Transformou a soja. Nós temos aí a soja transgênica, né? Que tem causado muitos problemas de saúde para as pessoas. E com isso, elas estariam sob controle dele. Porque o ser humano, quando começa, e nós vamos ver isso depois, com um problema, já não tem mente para poder estar em comunhão com Deus como deveria. Ou seja, não recebe as orientações de Deus porque a sua mente está bloqueada. E Satanás é o inimigo astuto. Nós devemos ter muito cuidado com ele. Muito bem, depois nós passamos para o dia 3 do nosso estudo. A saúde física. Muitos gostam desse tema, né? Saúde física. No dia 3 nós vimos o seguinte: como adventistas, nós acreditamos que o cuidado com a saúde é um ministério importante e um meio eficaz de testemunhar sobre nossa fé. É assim ou não? Veja bem, como adventistas, nós acreditamos que o cuidado com a saúde é um ministério importante. Por que o cuidado com a saúde é um ministério importante? Alguém já falou para você, olha, você parece saudável, né? O que você faz? Você parece que tem bastante saúde. Me conta o segredo. Já aconteceu isso com muitas pessoas. Talvez tenha acontecido com alguns de vocês aqui. Né?
o desejo de Deus para o seu povo é que, aqui entre nós, tornemos clara a lei natural. Veja bem, entre nós aqui, tornemos clara as leis naturais, na obediência a ela, e é obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo. Vocês já viram a mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Qual é a mensagem do terceiro anjo? Qual é a mensagem do terceiro anjo? São 3. Eu estou perguntando a terceira. A besta e a sua imagem, esse vai ser culpado e vai receber o castigo merecido. Agora, o verso 12, você está com o verso 12 aí, Isaac? Apocalipse 14, verso 12. Olha o que diz Apocalipse 14, verso 12. Pode ler para a gente. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha só, há uma distinção muito grande. Quando eu obedeço às leis naturais, às leis que Deus deixou, eu estou obedecendo os seus mandamentos. Quando eu desobedeço, eu estou sendo desobediente, né? Claro, ok. Vocês viram a distinção que existe entre as duas classes? Primeiro, aquele que adorar a besta e sua imagem, esse será culpado, vai receber o castigo. E do outro lado, a perseverança dos santos, que são aqueles que guardam os mandamentos. A lei de saúde, ela está inserida nos mandamentos? Por isso, as leis de saúde estão ligadas à mensagem do terceiro anjo. Está ligada à mensagem do terceiro anjo. Agora, saúde física é importante? Então, como eu falei, entre nós aqui, é importante que nós sempre lembremos das leis de saúde. Sempre devemos estar falando e relembrando as leis de saúde. Mas para as pessoas lá fora, nós temos que ter muito cuidado. Não queremos causar nenhum transtorno. E como é que nós fazemos para dar a mensagem de saúde para as pessoas lá fora? Como? Testemunhando? Testemunhando através de quê? Da minha saúde. Existe alguma outra forma? Não, é testemunhando. Tem um testemunho, não vou falar o testemunho hoje aqui, mas, assim, só um tip rapidinho. Uma senhora que buscava saúde para ela e para a família, porque estavam muito doentes, sempre doentes. E ela viu uma senhora na fila do banco, e ela olhou para aquela senhora e falou assim, essa senhora parece ser tão saudável. E ela foi lá e falou com a senhora, desculpa, mas a senhora, para ser uma pessoa tão saudável, né, o que a senhora faz? E a senhora deu um sorriso, né, e falou assim, você quer saber? Eu falei assim, sim. Ela falou assim, então vamos marcar para tomarmos um chazinho juntos? E ela convidou, essa senhora era adventista, e convidou essa senhora para poder tomar um chazinho junto com ela na casa dela, e ela então pôde explicar para ela tudo o que ela fazia. É isso que Deus espera de cada um de nós, de mim e de você, que nós tenhamos saúde física para podermos testemunhar. Nós temos uma missão a cumprir, e é através da obediência às leis de Deus é que vamos, então, cumprir a missão. Aí nós temos o dia 4, saúde emocional. Como é que vão as suas emoções? O uso dos remédios da natureza. Inúmeros estudos comprovam que o uso de recursos naturais impacta diretamente na saúde emocional, ou seja, a saúde mental, emocional, não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque ambos são uma unidade. Vocês concordam com isso? Quem concorda com isso? Diga amém. Amém. Eu também concordo. As duas estão
intimamente ligadas. A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Se um é afetado, o outro se ressente. Isso é muito sério. Porque se o meu corpo não está bem, a minha mente não vai estar bem. Se minha mente não está bem, como é que eu vou receber a comunicação de Deus para a minha vida? Agora, se minha mente não está bem, o meu corpo vai sentir também? Também? Um está ligado, intimamente ligado com o outro. Se eu passo por problemas, pressões, estresse além da conta, o meu corpo vai sentir, né? Isso é muito sério. Muito bem. Fomos então para o dia 5. Dia 5, saúde espiritual. É outra parte importante. Fora Cristo que atraíra o sofredor a si. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O peso da culpa cai da alma do doente. Saúde espiritual. Esses enfermos que foram curados por Jesus eram doentes espirituais? Sim ou não? Sim. Sim. E o que Jesus fez primeiro antes de curá-los? Perdoados são seus pecados. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E ele causa doença espiritual. Em muitos casos, Jesus falava, depois da cura, vai e não peques mais, para que não aconteça algo pior. Quando Jesus perdoa os pecados, isso acontece com o que aconteceu com várias pessoas que ele curou. O peso da culpa cai da alma do doente. E aí eu recebo a cura física. Depois da cura espiritual, eu recebo a cura física. E depois da cura física, o conselho é: não peques mais, para que não aconteça algo pior. Devemos ser homens e mulheres de oração. Nossas petições não devem ser débeis, ocasionais, nem apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Está lá no estudo do dia 5. Isso é muito forte. Quantas vezes nós, primeiro que nem oramos direito. E o primeiro conselho é: devemos ser homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de oração. Depois, quando pedimos algo, é tão rápido, né? É tão rápido. É tão débil a nossa oração, tão fraca. E tão ocasionais. O conselho bíblico é: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso não significa que eu vou passar o dia inteiro ajoelhado. Isso significa que eu estarei o tempo todo falando com Jesus. O tempo todo pedindo, agradecendo ou pedindo, né? O tempo todo, durante o dia todo. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo, e ele a segurará com mão que nunca a soltará. Bonito isso, né? Há uma felicidade na certeza das promessas de Deus.
E é isso faz com que nós tenhamos saúde espiritual. No dia 6, nós vimos saúde familiar. É importante ter saúde familiar? Bem, eu sou casado, tenho filhos, ok? Tenho uma família. Ah, mas eu não sou casado, não tenho família. Como não? Em último caso, você tem a família da igreja. Nós somos uma família. E a saúde familiar é muito importante. Sem saúde familiar, lembra que um dos pontos da doença é a falta da saúde? Sem a saúde familiar, nós estamos doentes em família. E o que causa doença em família? Eu vou colocar aqui o lar, mas entenda que o lar pode ser pai, mãe, filhos, pode ser só o pai e a mãe, pode ser você sozinho com a igreja, né? Ou você com os seus amigos, suas amigas, né? Seus parentes, formam uma família. Todos formam uma família. E aqui diz que o lar em que os membros são cristãos corteses exerce grande influência para o bem. Olha só, novamente, nosso ministério aparecendo. O lar em que os membros são cristãos corteses exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade dele predomina. Olha só a importância de eu ter saúde na família. Outros estão observando. E, em muitos casos, eles vão querer seguir o mesmo exemplo. Então, que nós sejamos uma influência para o bem. E que não sejamos influenciados pelo mal. Saúde em família. Agora, sobre a família, diz assim: o amor não subsiste por muito tempo sem se expressar. O amor depende de uma coisa, de se expressar. Se eu não me expresso, o amor vai morrendo. Você já falou hoje para Jesus: Senhor, eu te amo? Já falou isso para Jesus hoje? Se não, há quanto tempo eu não falo isso para Jesus? Cuidado, o amor pode ir esfriando e morrer. E não precisa ser para Jesus, pode ser para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus irmãos da igreja. O amor, quando ele não é expresso, ele não subsiste. E precisamos dar atenção a isso. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Isso é muito forte. Por que nós temos muitos problemas na sociedade hoje? Por isso aqui. Lares onde não existe compromisso, onde não existe amor. Por que nós temos problemas na igreja? Porque a nação está em queda, ou as nações estão sofrendo. Porque o amor não está subsistindo na família. A família é a base de tudo isso. É dali que saem grandes homens, grandes mulheres, aos olhos de Deus. Depois nós passamos para o dia 7. O tema do dia 7, saúde social. Quem se considera... Não, vou fazer o contrário. Quem não se considera um indivíduo social. Graças a Deus por isso. Todos nós somos sociáveis. Dependemos disso, né? Deus nos criou para sermos sociáveis, né?
com todas as pessoas. O nosso ministério inclui a saúde social? Claro, com certeza, né? Nós nos sociabilizamos com muitas pessoas durante o dia todo, todos os dias. E o que nós estamos passando para essas pessoas? Jesus é o pão da vida. E nós? Nós somos o quê? O que nós somos? O sal da terra. E mais uma coisa. A luz do mundo. Jesus é o pão da vida. E nós somos o sal da terra. Se o sal não dá sabor, não presta para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Não é isso que diz a Bíblia? Ou seja, se eu não sou sal, se eu não estou dando sabor à vida das pessoas, eu não presto para mais nada. Se eu não deixo brilhar a minha luz para iluminar o caminho de outras pessoas, não serve para mais nada. A saúde social é muito importante. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. É sociável. Olha só, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que ama, sabe amar, né? E é amável. Isso é forte. As pessoas olham e falam assim: você é cristão? Porque elas percebem algo diferente. Você é cristão? Já aconteceu isso com alguém de vocês? De alguma pessoa chegar para você: você é crente? Ou cristão? Acontece muito por aí. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Depois nós tivemos o dia 8, falando sobre a saúde financeira. Opa, isso daí é importante também, né? Não é só isso que é importante, né? Todos os temas sobre saúde são importantes. Mas a questão da saúde financeira, como está a minha questão financeira, a minha vida financeira? Está saudável ou está doente? O que é ser saudável, o que é ser doente, financeiramente falando? Nós vimos lá no dia 8. Olha só que forte isso daqui. A fidelidade se resume em responder com amor extravagante ao amor extravagante derramado por mim na cruz do Calvário. Bonito isso, né? Eu responder com amor extravagante, o amor extravagante que Jesus fez por mim, morrendo na cruz do Calvário. Isso está lá na apostila no dia 8, no tema saúde financeira. Agora, lá na apostila diz assim que o dinheiro é um legado de Deus. Não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto e roupas para quem não tem. É uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao enfermo e de pregar o evangelho ao pobre. Nós tivemos há uns sábados atrás um sermão sobre dízimos e ofertas. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo tenha iluminado de tal forma a nossa mente que nós tenhamos entendido o propósito de Deus para a nossa vida em relação ao tema finanças. Aqui na apostila diz assim: quantos recursos são gastos com artigos que são meros ídolos, coisas que absorvem pensamentos, tempo e energias que deviam ser empregadas
para fins mais elevados. Quanto dinheiro é gasto em casas imóveis caros, em prazeres egoístas, comidas luxuosas e nocivas, em prejudiciais condescendências com o próprio eu? Quanto é esbanjado em dádivas que não beneficiam ninguém? Isso é para pensar. Isso é para nós pensarmos. Isso não significa que nós não possamos ter um carro, uma casa, roupas boas. Não significa isso. Mas tem um verso na Bíblia que resume e explica isso direitinho. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas, não se preocupe com isso. É interessante. Depois nós passamos para o dia 9, está chegando ao final. No dia 9, nós estudamos sobre a saúde missionária. A apostila começa contando uma história, que Martinho Lutero tinha um amigo, e eles estavam sempre juntos, lá onde Martinho Lutero estava recluso, lá no convento onde ele estava, né, na Alemanha, aqui na Alemanha, né, e eles sempre conversavam, né, muito a respeito. Só que esse amigo dele resolveu ficar no convento, orando, e Martinho Lutero saiu para pregar, né, aquilo que ele achava que era o certo. Então, Martinho Lutero foi a campo. E esse amigo dele preferiu ficar no convento orando por Martinho Lutero. Um dia, esse amigo dele teve um sonho. Né? Teve um sonho. Ele sonhou com um grande campo, uma plantação muito grande, que se perdia de vista. Um campo muito grande. E o que estava plantado ali naquele campo estava maduro para a colheita. E ele viu uma pessoa só colhendo, fazendo a colheita, naquele campo enorme. Uma pessoa, era Martinho Lutero. E aquilo, depois que ele acordou, chamou a atenção dele. A seara está madura, está pronta para a colheita. E quantos estão indo para ajudar na colheita? Saúde missionária significa me envolver nas coisas do alto. Seja na igreja, seja na família, na sociedade, seja onde for. Me envolver com as coisas do alto. Deus espera isso de nós. Ao escolher homens e mulheres para o seu serviço, Deus não indaga se possuem riquezas mundanas, saber, né, inteligência, conhecimento, né, ou eloquência, se sabe falar bem ou não. Não. Ele pergunta: andam eles em tanta humildade que eu lhes possa ensinar o meu caminho? Posso pôr em seus lábios as minhas palavras? Eles vão me representar? É isso que Deus vê. É esses que Deus chama. Não é aqueles que têm dinheiro, sabem falar bem, né, ou têm muito conhecimento. Não, é aqueles que estão dispostos a aceitar as orientações e os ensinamentos de Deus para levar a outros. Ou seja, pessoas que estão dispostas a ser um canal de bênçãos. Nós chegamos, então, no dia 10. O dia 10 da nossa apostila. E o tema do dia 10 foi saúde eterna. Já pensaram? Já pararam para pensar? Ter saúde eterna? Em todas as áreas da saúde que nós vimos, e que talvez nem tenhamos visto, saúde eterna. Saúde para sempre. Isso é algo forte. A nossa pátria, ela não está aqui. A nossa pátria está nos céus. Essa é a nossa pátria. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. Isso está em Filipenses 3, 20 e 21. Essa parte eu vou ter que ler completa. E eu gostaria que vocês acompanhassem o slide. Olhem com os olhos e escutem com os ouvidos o que eu vou falar agora, tá bem? Mas olhando lá agora. Nossa grandiosa esperança. Vi então um número enorme de anjos trazerem da cidade coroas gloriosas, sendo uma para cada santo, com o nome deles escrito nelas. Jesus pediu as coroas aos anjos, e eles as entregaram a ele. Com suas próprias mãos, eles a entregaram. O adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas, e Jesus se apresentou também aos santos. Os anjos dirigentes deram o tom, e então todas as vozes se elevaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas da harpa, dando origem a uma música melodiosa com fortes e perfeitos acordes. Então vi Jesus conduzir a multidão dos remidos até o portão da cidade. Segurou o portão e fez girar suas dobradiças brilhantes, e mandou que entrassem as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia tudo para satisfazer os olhos. Contemplavam por toda parte uma glória maravilhosa. Então Jesus olhou para os seus santos remidos. O rosto deles estava radiante de glória. Fixando seu olhar amoroso sobre eles, disse com sua voz preciosa e melodiosa: vejo o trabalho da minha alma e estou satisfeito. Querido irmão e amigo, nós ainda estamos em meio às sombras deste mundo. Mas, logo, logo, Jesus vai voltar para nos dar vida eterna e dar a cada um a coroa que Ele tem reservado para cada um de nós. Esperamos isso com ansiedade? Esperamos isso para quando? Para breve? Ou será que isso vai demorar? Ansiamos isso de todo o coração? O dia em que nós vamos poder receber de Jesus a coroa e passarmos uma vida eterna com Ele? É seu desejo estar nesse lugar? Você está fazendo tudo o que pode para estar nesse lugar? Nós estudamos essa semana sobre as leis da saúde. As leis da saúde, elas são leis que Deus deixou para serem obedecidas. Se nós as obedecermos, teremos a recompensa. Se não obedecermos, vamos ter a recompensa também. Eu oro para que todos nós nos preparemos para estarmos em breve no céu com Jesus. Eu almejo esse dia. Eu sonho com esse dia. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não suporto mais esse mundo. Vocês aguentam ainda? Quanto tempo? Quanto tempo nós desejamos ficar ainda nesse mundo escuro, cheio de problemas e dificuldades? Eu almejo esse dia e eu convido você a fazer tudo o que você puder para estar em breve com Jesus e passar uma vida eterna de alegria, de felicidade, de saúde eterna. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a alcançarmos esse objetivo.
Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llene hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eterna perduren por siempre en nuestro corazón. Curva a sua fronte e vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós gostaríamos de expressar, em nome dos teus filhos, o desejo de estarmos no céu, em breve contigo. Nós sabemos que vamos passar por situações ainda mais complicadas do que estamos passando até o momento. Mas o Senhor prometeu estar conosco. E nós lemos hoje que o Senhor não vai soltar a nossa mão. Que nós vamos, pela tua graça, permanecer firmes até o final. Nós pedimos que o Senhor cumpra essa promessa, porque o Senhor é a nossa esperança. Não temos outra esperança na vida, a não ser nas tuas promessas, no teu amor e na tua misericórdia. Terminamos 10 dias de oração e terminamos com um jejum. O Senhor sabe, conhece o coração de cada um dos teus filhos. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos, porque na realidade não terminou aqui. Nós continuamos, temos uma missão a cumprir. E nós pedimos que o Senhor esteja à frente, nos orientando, nos ensinando, nos conduzindo, para que possamos ser luz para esse mundo em trevas. E um dia, quando estivermos lá no céu, possamos encontrar pessoas que talvez não tenhamos tido um contato social profundo aqui nessa terra, mas, quem sabe, por algum testemunho que nós demos, de alguma forma, essas pessoas te conheceram e estarão conosco lá no céu, desfrutando as delícias eternas. Senhor, nós entregamos nossa vida em tuas mãos. Pedimos as tuas bênçãos. Fica conosco, com cada família, cada pessoa, os que estão aqui e os que não puderam vir hoje, guiando os passos de cada um durante essa nova semana. Nós pedimos isso, Senhor, não porque merecemos alguma coisa, mas nós te pedimos pelos méritos de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.